Boa tarde, pessoal. Tudo bem? O tema da nossa aula hoje é a busca pelo corpo perfeito. Então, pessoal, dentro dessa temática tão extensa, eu resolvi falar sobre a vigorexia, porque acredito que ainda se fale pouco sobre esse transtorno tão sério. Infelizmente, vivemos a ditadura do corpo perfeito, onde se associa a felicidade a músculos grandes, corpos magros e sem gordura. Tem-se a hipervalorização da aparência e uma associação de sucesso a quem atinge esse tipo de corpo. No caso de muitas mulheres, não terem o corpo esbelto, por exemplo, é ser interpretada como uma pessoa que não sabe se controlar. Como se as pessoas que são magras e fortes tivessem esse tipo de controle, sucesso e felicidade. E quem não acompanha esse padrão remete ao fracasso e à infelicidade. A mídia acaba assumindo um papel fundamental nessa pressão pelo corpo perfeito, seja através de anúncios, entrevistas, novelas. O maior problema é que esse ideal de beleza é inatingível. Não existe o corpo perfeito. Sendo assim, acaba destruindo a autoestima da pessoa, gerando uma autorrejeição. Literalmente, trava-se então uma guerra contra o espelho. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que mais de 300 milhões de pessoas estão insatisfeitas com seu corpo. A hipervalorização da estética acaba afetando a relação com o mundo, fazendo com que a própria existência seja resumida a dietas, exercícios físicos intensos, buscas por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. Tudo para se buscar o corpo perfeito, um corpo que se é considerado ideal. Isso acaba se transformando em obsessão, fazendo com que a pessoa mude seu estilo de vida. Precisa-se, então, ficar atento a esses excessos, tendo sempre em mente nossos limites, para que então se faça essa busca do tão desejado corpo perfeito. A vigorexia é muito semelhante aos transtornos alimentares, que aqui eu posso citar como exemplo a anorexia e a bulimia, porque é caracterizado pela distorção da imagem corporal, associada a uma prática intensa de atividade física. Nesse caso da vigorexia, as pessoas evitam as atividades aeróbicas, que é caminhada, corrida, bike, dança, que fazem perder caloria, porque esse não é o objetivo dessas pessoas. Elas procuram um ganho de massa magra. Então elas se preocupam com o corpo utilizando dietas hipercalóricas com o intuito de aumentar a quantidade de músculos. Usando suplementos sem orientações médicas em alguns casos, e em grande parte desses casos usam também os anabolizantes. As pessoas com vigorexia, elas se descrevem como magras, como pessoas fracas, mas na verdade elas já têm uma musculatura intensa. Geralmente são aquelas pessoas mais fortes que a gente vê nas academias. Em certos aspectos, a vigorexia e a anorexia nervosa, elas são bem semelhantes, porque se tem a visão alterada de si mesmo. Enquanto a pessoa anorexa se olha no espelho e se vê gorda, estando extremamente magra, a pessoa com vigorexia, ela se olha no espelho se enxergando magra, já estando extremamente musculosa. Um dos problemas é se olhar no espelho e imaginar o que o outro vai ver, o que o outro vai pensar. O que nos leva a concluir o seguinte: se a pessoa tem uma alteração na forma como ela se vê, passa a se acreditar então que todos ao seu redor passam a ver daquela forma, né? A vigorexia, ou disformia muscular se encontra no manual de diagnósticos dentro do grupo de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, devido à preocupação excessiva com a estrutura corporal, se vendo sempre de uma maneira muito pequena, não sendo insuficientemente musculosa,
Quando se fala em obsessivo, é literalmente afirmar que se tem uma obsessão. Mas o que é uma obsessão? É quando se tem pensamentos repetitivos que vai te trazer algum tipo de desconforto. A vigorexia, ela acomete mais homens, geralmente entre 18 e 35 anos, mas não quer dizer que as mulheres não possam sofrer desse transtorno. Desculpa. Os indivíduos com vigorexia, eles sentem muita vergonha da sua aparência física e em muitos casos, tem-se a falsa impressão que as pessoas estão até comentando desse defeito que eles acreditam ter. Esse sentimento de inadequação é o que leva a pessoa a praticar exercícios físicos de uma forma intensa, levando muitas vezes a lesões físicas ou musculares. Porque essas pessoas só conseguem parar quando são extremamente fadigadas ou sentem alguma dor intensa. A pessoa com vigorexia, pessoal, ela vai passar a apresentar um desinteresse por atividades que não estão ligadas aos seus treinos excessivos. Começa a se afastar das pessoas, pois sua atenção está totalmente voltada à prática de atividade física. Não se relacionam com nada ou ninguém que possa interferir nesse propósito de treino intensivo, de treino pesado. Aí sempre aparece essa seguinte dúvida: eu pratico atividade física, quer dizer que eu tenho vigorexia? Porque eu não me sinto bem quando eu falto da academia, por exemplo. Isso é uma doença? Vamos entender que a busca pela saúde foi ultrapassada ou virou obsessão quando se tiver prejuízos para si ou para as pessoas que convivem. Deixar de conviver socialmente para treinar é um alerta. Quando a vida se resume nessa busca de corpo perfeito, não ter interesse por outras atividades, por outras coisas, é um outro alerta. E principalmente quando se tem uma distorção da autoimagem, ou seja, quando tem uma distorção daquilo que eu mesmo estou vendo de mim. Basicamente, ser elogiado por todo mundo. Nossa, você está com um corpo legal, você está forte. Basicamente é ser elogiado por todo mundo e não conseguir ver essas mudanças que todo mundo consegue enxergar. A gente precisa deixar claro o seguinte, pessoal: a atividade física ligada a uma alimentação balanceada, ela faz bem tanto para a saúde física quanto para a saúde psicológica. Então, em resumo, se eu não me sinto bem, eu preciso procurar um especialista como forma de obter uma ajuda. Não há vergonha nenhuma nisso. O professor, por exemplo, ele estudou, se preparou para ter a capacidade de te fornecer conhecimento de determinada disciplina. Eu, por exemplo, formei, então eu tenho condições de passar conhecimento sobre a educação física. O psicólogo é a mesma coisa. Ele se preparou para te ajudar a se sentir um ser humano melhor. Então é isso, pessoal. Um pouco de conhecimento sobre essa busca do corpo perfeito que eu quis trazer para vocês. Até a nossa próxima aula.